Jornal da Mix. Tecnologia. Agora é hora da gente falar de TecMix. Nossa quarta-feira sempre tem essa informação, né? O doutor em Comunicação e Linguagens, Moisés Beio Cardoso, tá aqui para falar pra gente dos desafios perigosos do TikTok. E a gente quer saber por que isso ainda acontece, Beio. Bom dia. Bom dia, Gi, bom dia, Belmiro, e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, nos últimos meses, a gente teve bastante casos aí de jovens que ficaram participando de alguns desafios de internet e a coisa foi ficando cada vez mais perigosa até que chegou aí nos noticiários e acendeu um grande alerta. E acho que o caso ali mais emblemático foi de uma menina de apenas 8 anos, né, que veio a óbito por conta do desafio do desodorante. E aí isso começou um processo de especulação para a gente entender o que está acontecendo, né? E a gente se faz essa pergunta, por que isso acontece, né? Por que os jovens embarcam nessas trends perigosas que muitas vezes terminam de uma forma muito trágica? E para responder isso, a gente passa por duas vertentes. A primeira delas é o funcionamento dos algoritmos, que muita gente não entende como é que isso daí funciona. E o segundo ponto é a vulnerabilidade emocional dos jovens, que isso sempre esteve presente, independente das gerações. E o algoritmo, nas redes sociais, ele é ele que seleciona o conteúdo que a gente consome. Então, esse algoritmo, ele vai aprendendo com o comportamento do usuário. Então, esse algoritmo, ele entende aquilo que a gente curte, comenta, compartilha e também aquele conteúdo que a gente não faz absolutamente nada. A gente só para a tela quando está scrollando uma rede social, consome aquele conteúdo, não interage e vai embora. O algoritmo, ele entende isso. E o algoritmo, ele é treinado para reforçar um determinado comportamento. Então, cada vez que o usuário executa essa mecânica dentro de uma plataforma, o algoritmo vai alimentar cada vez mais esse usuário com esse tipo de conteúdo, porque o objetivo dele é prender a atenção e potencializar ao máximo isso. Quem nunca ficou horas e horas, né, dedilhando a tela do celular e aí quando vê, perdeu a percepção do tempo em função disso. E aí, para ajudar a espalhar esse tipo de conteúdo, a gente tem essas trends. E as trends, elas espalham muitos conteúdos de forma disfarçada. Então a gente tem ali um conteúdo, às vezes, que a gente sabe que tem alguma coisa maldosa ali por trás. A gente que é adulto já vê com outros olhos esse tipo de conteúdo, mas ele fica disfarçado com emoji, com dancinha, com meme, com pedaços de vídeos, trechos de filmes. E o algoritmo, ele não tem essa sutileza do ser humano de fazer essa interpretação. Ainda é um mecanismo em desenvolvimento e ele nunca vai ser tão rápido quanto o ser humano. Quando a gente ficar pensando, a inteligência artificial vai conseguir substituir a mente humana, é só a gente perceber quando acontece algum fato e os comentários de alguns posts, né? O brasileiro, particularmente, é tão rápido no raciocínio, consegue fazer tanta piada com tanta coisa, conectar tantos pontos, que uma inteligência artificial nunca vai conseguir chegar nesse nível, né, da rapidez e da forma memética que a gente se comunica. Então essas trends, elas são perigosas. Particularmente, né, essas trends, elas sempre existiram. Mesmo antes da internet, a gente tinha essas manias, tinha essas modinhas na nossa juventude também. E aí, quando tem essas coisas de moda, eu sempre lembro da senhora minha mãezinha que me falava, mas tu não é todo mundo. É isso aí. Sempre que eu queria fazer alguma coisa... Muito sábia a sua mãezinha. Cada vez que eu queria fazer alguma coisa, porque estava todo mundo fazendo, vinha essa frase. E caso eu insistisse, viria em algum momento um drone na forma de um chinelo, né, me alertar de que não era para seguir esse caminho. E brincadeiras perigosas também tinham nas nossas épocas, né? Eu lembro de uma na escola que vinha uma pessoa pela frente e outra ficava agachado atrás e aí um derrubava o outro, né? E quantos casos da pessoa quebrar o braço, bater a cabeça e tudo mais. Então a gente está falando isso daí de uma era analógica.
A diferença é que o digital, ele viraliza e potencializa essas brincadeiras e leva para lugares onde ela não iria se replicar. E agora ela se replica numa velocidade muito grande. Ou seja, o celular na mão desses jovens, né? Sei lá que idade que se recomenda ou não recomenda, talvez até nunca, né? Mas o celular na mão desses jovens é uma ferramenta que deixa eles à mercê dessas trends. E isso acontece porque a mente do adolescente, ela está em desenvolvimento. Então, ele, ao mesmo tempo em que ele está crescendo, né, esse adolescente, ele também precisa cresce esse sentimento de pertencimento, de aceitação social, de visibilidade. E no meio digital, a gente consegue ver isso através das curtidas, dos comentários, dos seguidores que vão validando as ações que ele vai fazendo. Então, a gente tem uma digitalização desse comportamento. E aí, para fechar, a gente tem, né, um conjunto de boas práticas, assim podemos dizer, que os pais podem fazer para tentar minimizar isso. Isso é importante. E a melhor forma da gente proteger as crianças não é muitas vezes não é só proibir e botar aplicativo para controle, né? Os aplicativos de controle parental. Vale lembrar que o que é proibido é mais gostoso e a gente sabe disso. Sempre foi assim, sempre. Tudo aquilo que é proibido a gente fica remoendo e tentando dar um jeito de driblar. Isso. Então, a gente tem que fazer esse diálogo com os jovens, mas sem o alarmismo, tem que bater aquela real, tem que tentar extrair dele esse pensamento crítico. A gente tem que explicar por que esse vídeo é popular, por que as pessoas estão fazendo isso. Talvez ele entendendo o mecanismo por trás disso, talvez ele consiga começar a desenvolver esse pensamento crítico que vai blindar ele de coisas perigosas. E é fundamental, né, para os pais, para as escolas e para a sociedade passar por essa educação digital. Então fica muito difícil hoje em dia para um pai que tem sua vida corrida para trabalhar e tudo mais, explicar uma coisa para o filho que muitas vezes nem ele entende. Sim. O funcionamento do próprio mecanismo do celular que prende a atenção dele por horas e horas e horas. Então esse esclarecimento sobre as coisas é fundamental para que os pais possam ajudar a guiar os filhos nesse ambiente digital. Independente do tempo, né, que se tenha disponível, ter que dedicar um tempo para os filhos é uma obrigação dos pais justamente para evitar esse tipo de situação, né? Estar alerta ao que eles estão consumindo. E a gente já viu que o abandono dos pais ao fazer isso, que é chamado abandono digital, isso é punido, né? A gente tem uma legislação que dá um norte para isso daí. Então, abandonar o filho digitalmente tem consequências. É isso. Verdade. Fora o problema que os próprios filhos, né, que esses jovens vão acarretar. Muito bem, obrigada, Beio, pelas informações pra gente ficar cada vez mais alerta, né? Não dá pra dormir no ponto. Valeu. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Mix.